Bom dia, sejam todos bem-vindos à Casa de Deus. Aos nossos visitantes também, quero dar as boas-vindas, que seja sempre bem-vinda à nossa comunidade. Com certeza. Bom dia. Bom dia. A todos os membros da nossa comunidade, também a Dulce que está nos visitando, seja muito bem-vinda. Como é bom poder estar na casa de Deus, é muito bom rever cada um de vocês. É muito bom podermos nos aquecer com o amor de Deus, né? A semana foi gelada, né? Mas o amor de Deus é quentinho e Ele nos aquece. Que coisa boa, né? Eu quero saudá-los e saudá-las com as palavras que nós encontramos no livro de Atos. Atos, capítulo 12, os versículos 1 e 2, que passo a ler. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Em outro momento, possivelmente vocês possam lembrar, a mãe de Tiago e João havia pedido a Jesus um reconhecimento especial para os seus filhos em seu reino. Desejava que eles sentassem um à direita e o outro à esquerda do Senhor. Desejava que eles fossem superiores aos demais do grupo. Mas, ao invés de uma coroa de glória, Tiago recebeu um cálice de sofrimento e um fio da espada. Desejou um lugar de proeminência, mas Jesus deu-lhe o túmulo de um mártir, cumprindo assim a palavra dita por Cristo Jesus. É isso que acontece quando nos colocamos a serviço do reino de Deus. Não é mais o nosso desejo que prevalece, é a vontade de Deus. E Tiagão é a prova disso. Colocar-se a serviço do reino de Deus é permitir que a vontade dele e não a nossa esteja em primeiro lugar. Ainda que para isso tenhamos que abrir mão dos nossos desejos, dos nossos sonhos e prazeres. E mesmo sabendo disso, Tiago não abriu mão de viver a vontade de Deus. Ele foi fiel ao Senhor até a morte. Porque para Tiago, assim como deve ser para cada um de nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte de Cristo trouxe vida a toda pessoa que crê. E Tiago sabia disso. Por isso, com fé, propagou o Evangelho de Jesus Cristo com ousadia. Assim também seja com cada um e cada uma de nós, que aqui estamos para louvar o nome do Senhor, ouvir da sua voz e sairmos daqui de forma diferente. Contemplemos a face de Deus, cantando Jesus em tua presença. Tua face e rendemos a ti.
só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só para adorar o nome do Senhor, o Deus que é digno, o único Deus que pode nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Ele nós também queremos elevar a nossa alma, cantando a Ti, Senhor. A Ti, Senhor, A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, Faz-me, Senhor, anda nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, faz-me, Senhor, anda nos teus caminhos. Ó meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Jesus é o refúgio onde cada um de nós podemos nos esconder. Nele nós encontramos lugar, nele nós encontramos perdão. Não precisamos fugir da sua presença com vergonha, com medo. Ao contrário, somos convidadas a nos achegar diante dele e confessar os nossos erros, certos de que ele nos acolherá em perdão e graça. Nessa certeza, convido aqueles que podem a se colocarem em pé e diante de Deus confessarem os seus pecados. Deixarei um tempo em silêncio para uma oração individual. Poderoso Deus, Criador de todas as coisas, Tu, ó Deus, que estás acima de todos nós, clamamos, ouve a nossa confissão. Ouve a confissão da Tua igreja, Senhor. Nos declaramos culpados diante de Ti. Por causa das nossas transgressões, nos afastamos da comunhão contigo. Nos afastamos da comunhão com as pessoas próximas, muitas vezes até com pessoas da nossa família. Perdoa-nos, ó Deus, a maldade do nosso coração. Permite-nos sairmos daqui de forma diferente. Permite-nos, ó Deus, termos um coração transformado pela Tua palavra. Assim como te pedimos perdão, ensina-nos, ó Deus, a reconhecer as nossas falhas diante dos nossos irmãos e irmãs, para que com eles também possamos viver unidos como um corpo, em comunhão. Perdoa os nossos olhos, as palavras maldosas, os pensamentos. Tudo isso nos afasta de Ti, de uma comunhão verdadeira contigo. Resgata-nos por completo, Deus, para que possamos, assim como Tiago, a viver segundo
à luz da tua palavra. É isso que nós te pedimos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e eu não vou lembrar dos teus pecados. Palavras que encontramos em Isaías 43, o versículo 25. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, do Deus que nos perdoa, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. Pessoa perdoada louva ao Senhor. Pessoa perdoada não vive mais da forma como era antes. Pessoa perdoada anda em novidade de vida. E ao Deus que nos perdoa, convido a louvarmos, cantando Quero Louvar-te. Senhor Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é clara e se faz luz entre nós. Agradecemos-te, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu cuidado para conosco. Nada nos falta porque o Senhor nos ama, o teu amor é leal. Louvamos o teu nome porque ainda que tu sejas um Deus grande, tu se importa com cada um de nós. Por isso, te clamamos, continua a falar aos nossos corações, que a tua palavra clareie a nossa mente, o nosso coração por vezes endurecido e o nosso caminho escuro, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Convido a cantarmos o hino em preparação para a mensagem Buscai primeiro o Reino de Deus. O
comunidade abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, o capítulo 20, os versículos do 20 ao 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, os versículos do 20 ao 28. Em reverência ao Santo Evangelho, aqueles que podem, convido a se colocarem em pé. A palavra vai nos dizer: então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aqui a palavra. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor trabalhe em nossos corações, o nosso ser, por meio da tua bondosa palavra, que ela seja uma semente que frutifique em nosso ser e que dê fruto para a glória do teu reino, em nome de Jesus. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. Tiago é um dos apóstolos que fez parte do ciclo mais íntimo de Jesus. O filho de Zebedeu, junto com o seu irmão mais jovem, João, participou de muitos momentos importantes junto ao Messias. Ele, Pedro e João foram os únicos apóstolos que receberam a honra de acompanhar Jesus quando a filha de Jairo foi ressuscitada. Esses mesmos apóstolos também testemunharam a glória de Cristo no Monte da Transfiguração. Talvez isso possa ter influenciado para que Tiago achasse que ele e o seu irmão devessem ser os principais dos apóstolos. Por isso disputou com os demais do grupo sobre qual seria o maior. Parece que para o nosso querido Tiago não bastava fazer parte dos 12. Não bastava ser do ciclo mais íntimo de Cristo. Como filho mais velho de sua casa, ele almejava por ser o maior e ter a honra de sentar-se à direita do Mestre, na glória divina. Motivo que levou a sua mãe a pedir a Cristo: declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Nessa altura do campeonato, Tiago, João, nem seus familiares haviam entendido que, diferente do mundo, onde alguns acham ser mais importante do que outros, no reino de Deus não seria dessa forma. Entre nós, povo de Deus, não deve ser assim. Não somos superiores, nem inferiores.
todos temos importância no reino de Deus. Jesus nos ensina que a pessoa mais importante no seu reino é aquela que serve e não a pessoa que aguarda ser servida. Ele nos ensina que a autoridade é concedida não pela importância da pessoa, não pela formação ou pela ambição egoísta, mas pelo serviço útil que possa vir a ser prestado a Deus e à sua criação. E não foi apenas em palavras que Jesus ensinou tais coisas, foi por meio do exemplo, de muitos exemplos. São muitos os momentos em que o vemos com a mão na massa. Jesus ensinou a liderança sob outra perspectiva. Ao invés de ser servido, ele servia. Ao invés de sermos servidos, devemos servir. É isso que ele ensina. Cristo nos ensina que o verdadeiro líder tem o coração de um servo e entende que não está acima de qualquer função. Estarão servindo ali, onde se faz necessário. Percebendo que há algo a ser feito, não irá aguardar que alguém o mande fazer, ou que alguém vá lá e faça antes. Tomará a iniciativa e trabalhará como um servo fiel, prestativo, sempre disposto a servir. O que vocês acham disso? Esse desejo de grandeza do Tiago é algo isolado? Ou na igreja de Cristo, aos que só se sentem úteis quando exercem funções de destaque? Será que entre nós existem Tiagos também? É algo para pensarmos. Certo é, por causa desse desejo de grandeza do apóstolo, Jesus nos diz que sentar e mandar não é o tipo de liderança que ele espera do seu povo. Esperar que o outro faça não é a tarefa de um cristão, não é a tarefa de uma cristã. Mas, apesar desse desejo e sentimento de grandeza, em momento algum, Tiago chegou de fato a ocupar o primeiro lugar entre os apóstolos. Exceto em um sentido, ele foi o primeiro a ser martirizado. Ele foi o primeiro a ser morto pela palavra de Deus. Sobretudo, seria injusto dizer que Tiago não tenha sido importante, ou que ele não tenha ocupado uma posição de destaque no grupo dos apóstolos. Apesar de não ser da maneira como ele desejava, isto é, ser o maior dentre os 12, Tiago estava entre os 4 discípulos mais íntimos do Messias. Não foi por engano que ele foi convidado a participar de tantas ocasiões importantes, inclusive na ocasião em que Jesus, no Getsêmani, pediu para que orassem com ele em particular. Esses momentos foram essenciais para o crescimento e amadurecimento do Tiago, assim como para o amadurecimento de Pedro e João, que acompanharam também Jesus em momentos tão importantes. Foram em momentos como esses que a fé do Tiago foi fortalecida e onde ele foi capacitado para o sofrimento e martírio que teria que enfrentar. Não podemos negar, apesar das muitas transformações que este apóstolo passou, temos de tudo para acreditar que ele continuou fazendo jus ao apelido que Jesus colocou nele e em seu irmão, João, filhos do trovão. O fato de Tiago ter sido o primeiro a sofrer martírio pelas mãos de Herodes
mostra que ele não era um homem passivo. Mesmo depois da caminhada com Cristo, boa parte da personalidade de Tiago era causar rebelião, de modo que com grande rapidez ele fez inimigos mortais. Mesmo após o discipulado com Cristo, o nosso querido Tiago não deixou de ser franco, intenso e imparcial com as pessoas que praticavam o mal e cometiam injustiça. Pessoas que faziam atrocidades, algumas vezes usavam inclusive o nome de Deus a seu favor. Só que, apesar de intenso e franco, a intensidade do Tiago agora era sob o poder e o controle do Espírito Santo. Ele foi um instrumento fiel na propagação do Evangelho, o que acabou incitando a fúria do Herodes. O nosso querido apóstolo Tiago, ele estava exatamente onde Cristo desejava que ele estivesse. O zelo pela palavra, o zelo pela verdade do Evangelho consumiu esse apóstolo e, guiado pelas ações de Cristo, ele propagou imitando o seu Senhor. Ele falou da palavra de Deus imitando a forma como Jesus fez em muitos momentos. Quando fez uso do chicote e livrou o templo de seus comerciantes, quando repreendeu os líderes judeus, amaldiçoou as cidades de Corazim e Betsaida, confrontando e destruindo poderes demoníacos. Assim também queria fazer Tiago. Assim também querem fazer muitos cristãos que zelam pela palavra de Deus. Mas, infelizmente, diferente de Tiago, muitos fazem da maneira errada. Fazem de acordo com a sua verdade, com a sua vontade e não com a verdade do Evangelho. Muitos em nossa sociedade condenam e apontam o cisco que está no olho do outro, mas não enxergam a trava que está em seus olhos. Quanto a isso, somos indesculpáveis quando julgamos o outro, pois naquilo que julgamos estamos condenando a nós mesmos, porque praticamos muitas vezes as mesmas coisas, mas as fazemos às escondidas. Esse tipo de zelo fica contrária à vontade divina. Esse tipo de zelo, sem entendimento, é perigosa. Não pode ser assim. Não pode ser de acordo com a cara do cliente. Errado é errado, ainda que nós estejamos fazendo. Não podemos deixar-se dominar pelo zelo mal empregado. Nas redes sociais, por exemplo, encontramos muito desse tipo de zelo. Condenação sem misericórdia. Lá encontramos muitos juízes prontos a condenar. Esse não foi o tipo de zelo exercido pelo Tiago. Apesar disso, após a ascensão, mesmo estando no centro da vontade de Deus, Tiago recebeu um cálice de sofrimento. Conforme proferido por Cristo, ele bebeu do cálice que Jesus lhe deu. O ministério desse apóstolo foi curto, mas não podemos negar, ele foi intenso, ele foi verdadeiro. Tiago se entregou por completo à vontade de Deus. E nós? E nós, queridos irmãos e irmãs, temos disposição para tomar do cálice que Cristo quer nos dar? Temos disposição em viver a vontade de Deus e não a nossa? Que assim como conduziu e transformou os desejos egoístas do Tiago, que o Senhor conduza cada um
e a cada uma de nós, para que antes de tudo, antes de qualquer coisa, seja feita a vontade de Deus em nossa vida e não a nossa. E que o desejo do nosso coração, antes de qualquer coisa, seja em primeiro lugar buscar o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. É uma palavra de promessa. Nisto podemos crer. Amém. Tem um hino muito bonito que nós iremos cantar, ensinar hoje para a comunidade. Fazer tua vontade. Possivelmente alguns já possam ter ouvido. Fazer a vontade de Deus nem sempre é uma tarefa tão fácil quanto muitos imaginam. É um desafio, mas o Espírito Santo pode nos capacitar para isso. Então que esse hino também possa ser uma oração. cada
expressão da nossa fé, convido as pessoas que podem a se colocarem em pé e confessarmos juntos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. Como expressão da nossa gratidão a Deus, somos convidados e convidadas a ofertar. A oferta deste domingo será destinada à comunidade local. Será usado para a reforma e manutenção da nossa igreja. As ofertas podem ser deixadas no final do culto, no gasofilácio que fica do lado. Que Deus abençoe as dádivas, abençoe os doadores. Amém. O próximo culto será no dia 8 de agosto, Dia dos Pais. Quem tiver ainda o pai, a mãe presente, convida ele para participar. Pais, tragam seus filhos, vai ser um momento muito especial. É um rico presente de Deus termos pais, mães biológicos, pessoas que podem caminhar conosco, nos ensinar. E como é bom termos pais que nos instruem a seguir no caminho de Deus. Como é bom, porque a palavra diz que esses não irão se desviar jamais, porque foram firmados em alicerces firmes na palavra de Deus. Então, convidem os pais, os filhos, para participarmos desse momento especial, juntos, juntas. Faça parte de um pequeno grupo. Todas as terças, quintas e sextas, temos grupos de célula online. Gente, olha, eu sou suspeita a falar, né? Mas é muito legal, é muito produtivo. Podemos conhecer um pouco mais uns aos outros. Podemos aprender muito mais a palavra de Deus, tirarmos dúvida. Então, se você ainda não participa, se junta a nós. Vocês podem falar com o Marco, a Jaque, a Adriana, o Ronaldo. E podem fazer parte conosco, então, do grupo de célula. É online, sempre às 20 horas. Viu, Maria Paula? Vale lembrar também, pessoal, que é 1 hora só. Então, a gente agora tem que respeitar essa 1 hora, porque o link lá nos permite fazer 1 hora só. Depois a gente até gera um outro link, se quiser ficar batendo papo furado daí, que é legal. Na última sexta nós ficamos batendo, né, Marcela? Acho que papo furado mais de 1 hora depois. Mas nós respeitamos essa 1 hora de estudo bíblico, de oração e adoração, e é muito legal. É verdade. O grupo de sexta também, sabe? A gente gera um novo link e ó. Ainda estamos aceitando doações para o brechó. Se tem alguma coisa na tua casa, está há mais de 1 ano sem uso, às vezes até mais, né? A gente esquece ali no canto e fica só ocupando espaço. Então, para colocar coisas novas, a gente precisa tirar algumas coisas que não estão sendo usadas. E aqui será muito bem utilizado. Traga e faça essa doação. Temos algum pedido de oração? Ah, Dona Verinha, né? Convido a nos colocarmos em pé. Nos colocarmos de pé e intercedermos a Deus. Intercedermos junto ao Pai por aqueles pedidos, muitas vezes, que já faz tanto tempo que a gente vem pedindo. Às vezes a gente pede algo a Deus que parece demorar século, né? Mas, deixa eu te falar, Ele ouve as nossas orações. E Ele faz tudo conforme a vontade dEle.
porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não foi porque o Tiago foi o primeiro a morrer que ele foi infeliz, não. Isso não é verdade. Porque ele se colocou no centro da vontade de Deus. E nós não devemos pedir a Deus que faça a nossa vontade. Jesus já nos ensinou que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então que possamos orar de forma diferente, que possamos levar os nossos clamores a Deus de forma diferente. Pai, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Oremos. Querido Deus e amado Pai, os desejos que nós temos no nosso coração às vezes nos confundem, Deus. Queremos viver aventuras, queremos comprar tantas coisas, sonhamos e sonhamos muito. Nem sempre temos disposição em viver o teu desejo para nós. Mas hoje queremos orar de forma diferente, Pai. Que seja feita a tua vontade em nós. Sabe aqueles pedidos, Senhor, aquelas orações que temos feito com tanta insistência? Pai, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Trabalhe o nosso coração e os nossos desejos, para que nós possamos nos firmar na tua vontade e seguir firme, assim como Tiago. Para que possamos, Deus, abrir mão dos nossos desejos para viver para Ti e em Ti. Clamamos pelas nossas vidas, pela vida dos nossos familiares e Te dizemos que seja feita a Tua vontade. Clamamos, Senhor, pela vida dos nossos pais, filhos, pela vida de tantas pessoas em situação de rua que sofreram tanto essa semana. Tem misericórdia, Pai, e que seja feita a Tua vontade na vida deles. Pai, tem misericórdia do nosso país. Parece que cada cidadã tem carregado um peso enorme nas costas. As pessoas andam desanimadas, entristecidas, desesperançadas. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. Mas a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Clamamos pela vida da Dona Verinha, pelas dores que ela vem sentindo, pela tosse. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. Pois a Tua vontade, ela é boa e nós cremos nisso. E nós queremos viver a Tua vontade. E tudo mais que temos em nosso coração, queremos clamar a Ti, orando a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cantemos o hino final daqueles que estão à minha frente, que nós possamos abençoar, estender as nossas mãos, derramando bênçãos às pessoas que estão do nosso lado, à frente e atrás de nós.
abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor nos acompanhe. Tenhamos todos e todas uma abençoada semana, um excelente domingo. E que antes seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Amém. Saiu. O cara tem dificuldade de pegar o histórico. Um pouco erro.